Então, a gente agora começa a trazer para vocês aí o tema que nós preparamos, esse tema que tem tanto a ver com todos nós, que mexe com o nosso coração. Quando a gente pensa em reconciliação, a gente fica assim sempre muito apreensivo, alguns de nós, outros não. Tem muitos de nós que não temos, graças a Deus, grandes reconciliações para fazer. Mas a maioria de nós precisamos realmente estar aí pensando nisso, e hoje a gente vai trazer uma reflexão à base da psicologia espírita, essa questão de como que a gente faz isso, né? Reconcilia-te sem demora. Lembrando lá o que Jesus nos disse, que consta em Mateus, no capítulo 25, no capítulo 5, versículo 25 a 26, quando Jesus disse para a gente: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Essa advertência de Jesus não é nenhuma recomendação, me parece uma advertência mais séria do mestre, que, conhecendo as nossas dificuldades, as nossas deficiências, sabia perfeitamente que isso para a gente seria alguma coisa difícil. E aí eu me pego a refletir: por que será que é tão difícil a reconciliação? A gente tem estudado, não é, alguns de nós há décadas já, o Evangelho do Cristo. Cada vez que nos acontece um dissabor, um desentendimento, uma tristeza, o que acontece? Quase sempre a gente vai e a gente para naquela situação. A gente parece que breca a nossa existência, né? E hoje a gente vai analisar um pouco por que é tão difícil essa reconciliação, tá bom? Tudo bem, Rony? Tudo bem? Quer vir aqui? O PPT não está aparecendo. O PPT não está aparecendo. A gente está tentando arrumar aqui a questão técnica. A gente começa de novo, tudo bem. Vou esperar terminar de... Pronto. Apareceu aí? Para você apareceu, Fernando? Ok, então vamos lá desde o começo para a gente ler novamente. Vamos começar do começo. Ok? Começamos lá do começo? Apareceu um slide. A tela ali congelou. Tá ao vivo aqui. Tá? Então tá, vamos lá. Então a gente trouxe aí esse ensinamento do mestre, né, sobre a reconciliação, quando ele disse: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. E aí a gente estava começando a falar: por que será que nós temos tanta dificuldade com isso, tá? Por que será que, de repente, mesmo conhecendo o Evangelho, por que será que, mesmo de posse de todo esse arsenal de conhecimento e de reflexão que a doutrina espírita traz para nós, por que será que a gente, às vezes, quando somos magoados, quando somos frustrados em alguma coisa que nós temos, assim, dentro de nós como verdade, alguém chega e nos confronta, alguma situação mais grave acontece, aí a gente fica assim, parece que para no tempo. Então é isso que nós vamos analisar à luz da psicologia espírita. E para pensar um pouco nisso,
A primeira coisa que a gente tem que partir do pressuposto, para que nós nos tornemos legítimos elementos do auxílio aos sofredores desencarnados ou encarnados, e mesmo para que aconteça que a gente consiga auxiliar a nós mesmos, é imprescindível compreendermos a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. É difícil a gente ter essa clareza, a gente conseguir entender que, de repente, de verdade, a criatura, quando ela está agindo com perversidade, ela está agindo como louca. Quando a gente está, sim, muito revoltado, sempre nós estamos agindo com muita ignorância. E quando estamos desesperados, estamos enfermos da alma, tá? E aí hoje a gente vai analisar um pouco 2 capítulos desse livro lindo aqui, do André Luiz. Esse livro, No Mundo Maior, é um dos livros mais profundos, que eu entendo assim como um dos livros mais profundos da série O Mundo Espiritual, que é uma série de 13 livros da psicografia de Chico Xavier, e que o André Luiz é o autor espiritual. Nesse livro, No Mundo Maior, o André Luiz traz, no capítulo 4 e 5, quem quiser lá ir conferindo, tá? Ele traz 2 personagens em contenda, há 20 anos. Então, o Camilo e, né, o Pedro. O Camilo, o André Luiz e o Eusébio, que é o instrutor desse livro, ele vai lá auxiliar, né? Os dois vão lá auxiliar essa dupla em contenda, e aí, de repente, a narração da história é uma história bastante emocionante, mas, infelizmente, muito comum aqui no planeta. O Camilo era um jovem, né, um homem, assim, interessado em ajudar as pessoas, e tinha um comércio de quinquilharias. E aí, nesse comércio, de repente, ele entra em contato com uma criança pobre, chamado Pedro. Ele começa a oferecer serviço para esse menino pobre, não é? Então o Camilo, ele se torna para o Pedro um tutor, né? Como se fosse, assim, um pai por adoção, e, ao mesmo tempo, um patrão. E o Pedro, esse jovenzinho, esse menino, começou lá, muito jovenzinho, no armazém de quinquilharias do Camilo, e vai trabalhando alguns anos, mas aí ele, no papel de meio filho, né? Um filho empregado, tá? E aí, um dia, logo que o Pedro ele atinge a maioridade, ele decide pedir para o Camilo a indenização de todos os anos que ele havia trabalhado. Vamos pensar, ele trabalhou 10 anos, né, naquele armazém, naquele comércio do Camilo. E aí, nesse dia que ele resolve, né, assim que ele faz 18 anos, ele resolve chegar para o Camilo e pedir a indenização daquilo que ele achava que era devido para ele. O Camilo fica muito indignado, fica muito chateado, magoado naquele momento e fala, não, eu não vou te pagar de jeito nenhum, eu tenho sido para você um pai. Imagina todo o trabalho que você me deu para que eu pudesse fazer com que você estudasse, que você se tornasse um homem, imagina, de jeito nenhum. Aí o Pedro vai ficando nervoso, vai ficando exacerbado com aquela situação e, resumindo, o Camilo vai e fala para ele, não, de verdade, eu não vou te pagar, mas, diz o Camilo, eu posso te propiciar, te possibilitar que você abra o seu comércio. Vou te auxiliar, você vai lá, abre o seu comércio, eu vou te apoiar, não é? E você abre o seu comércio, sim, porque eu quero que você se desenvolva. E aí o Pedro, não, de jeito nenhum, eu quero receber a indenização de todos esses anos trabalhados. E aí a história vai ficando cada vez mais difícil, né? Palavras rudes são trocadas entre os dois, né? E aquela vibração de cólera inflamou demais, e aí inflamou, o André Luiz narra no livro, né? Palavras rudes trocadas entre vibrações de cólera inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira assassinou o Camilo, dominado de selvagem fúria. Nossa, a gente pega uma história como essa e a gente fica analisando, meu Deus, não é? Então, de repente, o Pedro, ele assassina. É quase um parricídio. Ele assassina aquele que para ele tinha sido um benfeitor, tá? E aí, lógico que essa história não acaba aí. O André Luiz narra, não é? Que, de repente, esse Camilo, que era um tutor, um patrão, quase um pai adotivo, ele se torna vítima no momento em que ele é assassinado. Mas, num segundo momento, ele se torna algoz, quando ele se torna um obsessor. E obsessor de quem?
do Pedro, que assim que acontece o assassinato, o Pedro se dá conta, porque a gente viu aí que ele foi dominado no auge da fúria, né, naquele momento de muita ira, mas assim que ele percebe o que ele fez, ele se torna uma pessoa pacífica, né, assim, ele se traveste daquela capa, né, de que, ok, tá feito, não tem mais o que fazer, o que eu posso fazer agora? Ele vai lá, ele tira todas as possibilidades de reconhecerem quem é que foi o assassino, ele vai, ele fecha o comércio, isso aconteceu num dia à noite, ele fecha o comércio, sai daquele comércio pacificamente, como se nada tivesse acontecido, tira todas as possíveis provas, não é? E vai embora. Vai embora e volta no dia seguinte para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Chegando lá, ele tenta forçar a porta, né, sabendo exatamente o que tinha acontecido, obviamente, porque estava lá dentro o corpo, né, do Camilo, e aí ele, para não, né, ter suspeita, ele chama a polícia para forçar a barra, né, e chegam lá, eles acreditam, os policiais, naquela época, com toda aquela, isso aconteceu, vamos pensar, há 80 anos atrás, é uma história verídica, não é? E aí, de repente, é entendido que aquele homem tinha sido assassinado, por quê? Porque alguém foi roubar, porque o Pedro foi lá nos cofres, tirou todo o dinheiro e deixou, assim, vestígios de que tinha sido um assassinato depois de um latrocínio. Aí tá, passa o tempo, o Pedro de posse de todo aquele dinheiro, que naquela época não tinha banco, né, então o dinheiro era todo guardado num cofre ali, que ele, por ser um empregado de confiança, sabia onde estava aquele dinheiro todo, ele pega aquele dinheiro todo, consola a viúva, faz todo o enterro, e faz aquele teatro, e vai embora, né, para outra cidade bem longe, apesar da viúva querer que ele continuasse mantendo aquele comércio, ele, não, eu vou embora, estou muito desesperado, muito magoado, muito triste. E vai embora, não é? E é lógico que a gente sabe que o crime vai embora com o criminoso, tá? E aí ele foi embora, de repente fez toda uma vida também, assim, parecendo um homem íntegro, um homem bastante trabalhador, e aquela situação, aquela memória, perseguindo ele, aquela situação toda, e ele vai, se entrega ao trabalho, constrói uma certa riqueza, um certo patrimônio, se casa, tem 5 filhos, cria esses filhos, os filhos, né, se tornam também pessoas íntegras, a esposa tentando ver o que acontecia com aquele homem, que ele era completamente afastado, irracível, uma pessoa estranha, neurastênico. E aí, quando ele fica mais velho, quando ele vai chegando a uma certa idade, a máscara começa a cair. E são essas 2 personagens que estão lá no capítulo 4 e 5 do livro No Mundo Maior, tá? Só para a gente resumir essa história, o André Luiz, nesse livro, ele tem uma análise profunda da psiquiatria à luz do espiritismo, e também de uma condição da época, né, do livro que é de 1947, ali mostrando, com muito avanço, já muito à frente, lógico, com a mediunidade do Chico Xavier, transmitindo um espírito do porte do André Luiz, trazendo informações da neurologia, né, da condição do nosso cérebro. Inclusive, nesse livro, o cérebro é trazido como uma casa mental. O André Luiz faz uma metáfora dizendo que, uma analogia de uma casa mental, nós teríamos o porão da nossa individualidade, né, no cérebro reptiliano, e depois, na condição mediana do cérebro, seria a nossa consciência, o mundo, né, e o que está acontecendo conosco agora, quer dizer, o passado, cérebro reptiliano, e passado até ancestral, viu, gente? Presente, o que está acontecendo conosco agora, a nossa persona, a nossa personalidade atual. E o futuro no cérebro superconsciente, caracterizado pela zona mais alta do cérebro. Só assim, dando uma pitadinha aí para vocês ficarem com vontade de estudar esse livro maravilhoso e profundo. Mas aí, voltando para o nosso tema em si. A gente precisa estar entendendo que situações como essas, é lógico que essa história do Camilo e o Pedro é uma situação bastante forte, não é? Um assassina o outro, os 2 ficam ali numa situação onde, voltando um pouco só, o Pedro, ele se torna de filho, ele se torna um assassino, e de um assassino ele se torna um doente obsidiado, tá? E, ao mesmo tempo, o que acontece com o Camilo? De tutor, de patrão, daquele que protegia, ele se tornou uma vítima. E de vítima ele se torna um obsessor.
E por que isso tudo? Porque a dificuldade tão grande de reconciliação. Lógico que é uma história forte, uma história dolorosa, mas ao mesmo tempo a gente pensa numa história dessa que é Up, que é muito forte, né? E até uma história menor, onde duas pessoas de repente se desentendem numa situação mais corriqueira do dia a dia, e que muitas vezes acontece uma mágoa tão grande, uma situação de ter uma dificuldade imensa para a reconciliação. E aí, a gente vai analisar um pouco que isso tudo acontece conosco em função do quê? Dos registros que nós temos na memória, não é? De quanto esse registro de experiências traumáticas faz com que a gente tenha para nós uma situação quase que impossível da gente absorver. Tá? E aí, no livro ainda, o André Luiz tem uma fala que ele diz o seguinte: a mente criminosa, ele explicando ali a situação do Camilo e do Pedro, né? Ele fala o seguinte: o Pedro está nessa situação tão assim, com abertura espiritual para a obsessão gravíssima que o Camilo exerce sobre ele, a ponto dele ter se tornado uma pessoa com uma condição mental mesmo, de transtorno mental. Ele passou a ser um doente mental grave, não é? À medida que o corpo foi ficando mais, começou no primeiro envelhecimento, por volta dos 50 anos, ele estava numa situação absurda, um trapo humano. E aí ele analisa, né, o André Luiz, ele diz: a mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbada e a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro. Então ele não conseguia nem lembrar do passado e nem ir para uma condição de ter esperança no futuro, não é? Por quê? Porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Então, assim, quase sempre, quando a gente acontece assim, ou da gente ser traumatizado, alguma coisa nos acontece que magoa muito a nossa alma, ou alguma coisa acontece que nós magoamos alguém profundamente, esse registro de experiências traumáticas, ele vai para onde? Ele vai para a nossa condição, o nosso cérebro, ele absorve isso como uma agressão muito grande e registra, não é? Vamos pensar, foi lá para a memória do notebook. Tá? E aí, pensando um pouco, a gente falando assim, mas a gente não é um espírito? Muita gente acha assim que é uma coisa mágica, né? Que nós somos um espírito e tudo é espiritual. Não. Esse arcabouço físico que nós estamos aqui travestido dele, né? Eu sempre falo, né? Como se fosse uma vestimenta, mas a gente está mais coladinho. Porque molécula a molécula, o nosso corpo espiritual, que é a manifestação do nosso espírito, está justaposto à nossa condição física. E aí, o nosso cérebro é o quê? É o real aparelho dos mais complexos, né? Em que o nosso eu reflete a vida. Através desse cérebro, a gente sente os fenômenos exteriores, segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pelo quê? Pelas nossas experiências, tá? E esse cérebro, o cérebro não é o mesmo para todas as pessoas, né? Varia de criatura em criatura em virtude das multiplicidades de posições na escala evolutiva. Então, quanto mais nós somos uma pessoa com maior condição evolutiva, mais nós usamos esse arcabouço cerebral, esse conjunto de neurônios, né? Nós usamos de uma forma mais razoável, mais saudável. Não é? Quanto menos evolução, quanto mais imaturidade espiritual, mais usamos esse cérebro de forma negativa, fixando-se em zonas que não são tão saudáveis, não são tão de vanguarda. Ficamos lá na retaguarda da evolução, tá? Isso significando o quê? Quanto mais evoluído, mais o nosso cérebro ele é usado para ser um aparelho de quê? De reflexão, de ponderação, tá? Onde a gente fica nas condições mais altas da nossa individualidade. Quanto menos evoluída, mais a gente está na zona do quê? Dos instintos, da ira, da raiva, das emoções mais primitivas. Vamos analisar um pouquinho melhor, tá? De repente, esse cérebro, essa coisa linda que a gente tem, o André Luiz diz lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Que é uma conquista incrível da criatura humana. A gente vem evoluindo no decorrer de milênios e milênios de evolução e a gente vai adquirindo essa capacidade de usar esse arcabouço cerebral, não é? Com todo o sistema dele, né, as divisões todas, né, que a gente traz aqui muito rapidamente para a gente poder entender, né, até tá aí
em forma de coloridinho para a gente poder entender, vocês só imaginam, né? Essa zona nossa, né, que é a zona do pré-frontal, essa zona é a zona mais importante, tá? Nós ficamos usando aqui a partir de um certo momento da nossa evolução, não só quando a gente veio para a condição de ser humano, que nós adquirimos o pensamento contínuo, depois de muita evolução, não é? Lá da zona animal, a gente vem e adquire o pensamento contínuo, mas essa região aqui, do pré-frontal, é uma região que quanto mais evoluirmos, mais nós vamos nos fixar nessa região, tá? Que tem o controle voluntário dos movimentos, tem as emoções, tem a cognição, pensamento, planejamento, raciocínio, memória, comportamento, tudo aqui, ó, tá? E a região da fala. Aqui na zona parietal, aqui mais atrás, a gente tem as diversas percepções com relação à leitura, a impressão, né, a recepção das impressões, das imagens, né, as impressões sensitivas, quer dizer, tato, pressão, temperatura, orientação temporal, espaço-temporal. Então, está tudo aqui nessa região parietal. Aqui, na região das têmporas, né, desse lado aqui. Vamos pensar aqui num corte, não é? Aqui profundamente. Tem lá o quê? Tem o comportamento, não é? Mas assim, a nível de percepção, de audição, de música, nessa região, tá? A memória auditiva, gustativa, olfativa, a compreensão, cálculo, tá nessa região. E aqui no occipital, que é essa zona mais baixa do cérebro, já partindo lá para o tronco cerebral, tá? Essa região é responsável pela visão, tanto é que uma pancada forte aqui turva a visão, e de repente até a pessoa pode perder a visão, se tiver um traumatismo crânioencefálico que atinja essa região, tá? E a percepção de formas, contornos e cores. Ó, só um parêntese, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, encharca que região? Occipital. E aí a pessoa perde a capacidade de visão, ela começa a ver as coisas de uma visão mais turva, e também a condição de deambulação. Então, a pessoa andar, ela perdeu o equilíbrio, porque aqui essa região está encharcada. Aí a gente pensa assim, nossa, que coisa incrível, não é? Tudo isso, tá? Para a gente poder compreender como que essas emoções que nós temos, elas afetam e elas se fixam, porque elas vêm e diretamente sendo registradas pela nossa condição física, cerebral, e fixa mesmo, tá? E aí vamos lá conceituando um pouquinho rápido, né, o que é emoção, quando a gente fala, puxa vida, então o Camilo e o Pedro, de repente se feriram e aquilo fixou na memória dos dois de uma forma contundente, memória emocional. Agora tem estudado, né, a neurociência está estudando muito com relação à memória emocional. Mas antes de falar de memória emocional, vamos falar um pouco de emoção. O que é emoção? Essa coisa que parece que é tão grande, e é muito grande mesmo, só para vocês verem, né? Então, o que é emoção? Conceituando em 4 itens. Emoção são as nossas sensações subjetivas, né? Elas acontecem em resposta do quê? De um fator estimulante, alguma coisa me estimula e gera em mim uma emoção, tá? Ou um ódio, uma sensação de amor, de felicidade, de tristeza, de medo, ansiedade, nojo, essas emoções primitivas, né, primárias da nossa personalidade, tá? As emoções também podem ser entendidas como um estado afetivo, de introspecção, sempre modulado, por quê? Pelos atos interpretativos. Então, eu vou lá, eu vejo alguma coisa acontecer e eu dou uma interpretação para aquilo. Ou a mesma situação para uma pessoa, a mesma situação para outra pessoa, elas são situações diferentes, interpretadas emocionalmente por essas duas pessoas de um modo diferente. Vamos lá. Aconteceu lá, chegou alguém gritando. Olha, nossa, o que está acontecendo? Uma pessoa se assusta a ponto de quase sair correndo. Outra pessoa olha e fala, ué, o que está acontecendo com você? Você está bem? Você está gritando? Tá? Então, o mesmo fenômeno, ele é modulado pela interpretação das duas pessoas. Por quê? Porque o estado afetivo modula as nossas percepções e a nossa emoção, ela se desencadeia, tá? Então, as emoções também podem ser entendidas como um conjunto de alterações fisiológicas internas, tá? Então, assim, isso modula e faz com que eu tenha, de alguma forma, uma percepção do ambiente de um jeito ou de outro, né? E o meu organismo reage de forma variada, tá? Gerando o quê? Comportamentos,
interações, forma como eu me relaciono, de acordo com o quê? Com o que eu tenho aqui dentro de mim, dentro da minha alma, tá? Só aí a gente tendo uma noção. Por exemplo, como é que eu me expresso emocionalmente? Todas as pessoas se expressam somaticamente, expressam a emoção da mesma forma, tá? A manifestação, então, a expressão emocional é uma manifestação do nosso sistema motor quando, de repente, a gente se emociona. Por exemplo, não é? Vamos lá. Então, todos nós temos a mesma expressão, não é? Quando a gente se assusta. Levei um susto, uma expressão facial de susto. Quando a gente se internece, alguma coisa nos causa ternura, um sentimento assim de carinho, então a gente vai lá e olha aquilo com tanto assim, com carinho, a nossa expressão facial é outra, não é? Quando você tem um susto, quando você tem uma ternura, de repente quando você tem lá uma sensação de expectação, então você quer que ou está esperando alguma coisa acontecer, você arregala os olhos, né? Então a expressão facial é algo que é uma expressão emocional. As lágrimas são uma expressão emocional, a vocalização, quer dizer, o tom de voz, é só a gente ver a mamãe, né? A mamãe, quando vai brigar com a criança, ela imposta a voz, né? O que você está fazendo, né? Às vezes tem umas que gritam, não é? E quando vai falar com o bebê, todo mundo que vai falar com o bebê internece a voz. Ai, e aí, como é que você está? Né? Então, modulação de voz também é regido pelas nossas emoções. Arrepio no corpo, enrubescimento, ficou vermelhinho, ou teve uma palidez, dependendo do susto, ou que viu alguma coisa diferente, fica, não é? Está com vergonha, fica pálido, ou fica vermelhinho, não é? Riso. Então, muitas vezes a gente sorri, não de forma só motivada, né? Lógico que uma emoção de alegria provoca na gente, muitas vezes, uma gargalhada, um riso muito espontâneo. E outras vezes, muita gente que fica nervosa, começa a rir descontroladamente, e é um riso imotivado. Produto do quê? De uma emoção. E tem muitas outras emoções que não dá para a gente ficar aqui analisando, mas assim, fuga, ataque, né? Alguma coisa me ameaça, eu vou fugir, ou eu vou atacar naturalmente, com um processo de preservação, até ligado muito ao instinto de preservação, tá? E assim, só para a gente ir imaginando, vamos pegar o Pedro e o Camilo. Como será que era a emoção daquelas duas pessoas? Não é? Naquele momento que teve aquela contenda a ponto de ter gerado um assassinato, tá? A maioria de nós estamos assim muito ainda sem entender ou mesmo sem conseguir compreender o porquê dessa nossa vida ela ser muito mais ligada a emoções que a gente tem dificuldade de controlar e que às vezes não nos causam alegria, felicidade. Por quê? Prazer, né, é um tipo de emoção e que se desdobra de diversas formas. O ápice do prazer, quer dizer, o ápice que eu digo é a sublimação, vamos pegar essa palavra que é melhor. A sublimação do prazer é a felicidade, é quando a gente sente realmente aquela sensação deliciosa, né, de estarmos felizes. Agora, existem muitas modulações, muitos desdobramentos, como, por exemplo, de prazer. Eu tendo uma sensação de bem-estar, de prazer, isso pode se manifestar em mim como uma forma de alegria, de alívio, de contentamento, tá? De repente, de deleite, de diversão. A outra forma de prazer é o prazer sensual, o arrebatamento, gratificação, satisfação. Então, quer dizer, euforia, êxtase, eu posso ter uma série de desdobramento das minhas emoções. E na tristeza, qual é o ápice da tristeza? É o sofrimento, né? Que pode chegar como mágoa, como desalento, melancolia, autopiedade, que a gente fala sempre, né? Solidão, sentimento de solidão, de desamparo, não é? Desespero, quando de repente a pessoa fica desesperada por algum motivo. E numa condição mais profunda de patológica, é aquela depressão bem profunda, tá? E outra emoção muito comum é o medo, não é? Onde a gente vai e sente aquela ansiedade no pico maior, e tem uma série de desdobramentos, né? Apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela, inquietação, pavor, susto, terror, não é? E numa forma bem patológica, a pessoa entra numa síndrome do pânico. Aí o medo já perdeu, né? A emoção já perdeu completamente as rédeas, a pessoa já não consegue conter e controlar essa emoção do medo. E aí a gente indo lá para a situação do Camilo, não é? Um jovem ainda que não conseguiu controlar a própria ira, explodiu numa raiva, numa fúria, que é
o ápice da ira, né, a fúria. Ele não conseguiu, ele perdeu completamente a noção de si mesmo a ponto de assassinar um benfeitor, tá? E essa ira, de vez em quando, em nós, às vezes ela aparece como revolta, ressentimento, indignação, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade, não é? E dessa forma mais patológica, quando ela acontece, né, essa ira, ela vira uma fúria, um ódio e parte para a violência, tá? Isso só para a gente entender um pouco o porquê a gente tem tanta dificuldade, vamos lá, né, voltando para o texto, de reconciliar. Porque tudo isso dentro de nós é um caldeirão, gente. É um caldeirão grande que a neurociência vem estudando bastante e vem descobrindo de que forma, com os grandes, né, aparelhos hoje de imagem, né, conseguem registrar até o nosso cérebro com a gente aqui, né, encarnado. Antes era só na anatomia, quando ia lá dissecava o cérebro de um cadáver. Hoje não, hoje coloca seus aparelhos e vão fazendo testes e pesquisas. Está lindo demais esse trabalho, não é? E descobre-se até os mínimos circuitos, né, as mínimas sinapses, né, dependendo se eu faço isso, se eu faço aquilo, né. Então os estudos científicos sobre a mente e o cérebro, né, permitem hoje visualizar o quê? Todos os processos neurológicos de pensamento, de aprendizagem, de desenvolvimento de competências, né. E assim, gente, a ciência tem chegado num ponto de conhecer todas as informações dos órgãos, dos sentidos, né, que chegam ao cérebro, tá, nas suas respectivas áreas de processamento de informações. E aí a gente fala assim, nossa, com todo esse conhecimento, como é que a gente faz com tudo isso? O mais importante a gente não está conseguindo, que é não um aparelho nos conhecer, mas é o autoconhecimento. Como é que eu olho para mim e como é que eu percebo? Não é? Por quê? Porque a seleção de tudo aquilo que eu armazeno dentro de mim vai depender do quê? Do meu estado emocional. Tá? Tem lá 2 áreas do cérebro, hipocampo, amígdala, não vale a pena a gente estar falando disso, que nem é nosso. Eu só coloquei aqui para a gente estar direcionando um pouco a nossa fala, mas assim, resumindo, a criança nasce, quer dizer, na hora que a gente nasce, uma coisa importantíssima que acontece é a nossa relação com a nossa mamãe. Essa dupla já começa, né, a ter ali uma troca mesmo, até neurobiológica, naquele momento, mamãe e bebê. Agora, o que é mais decisivo é aquele momento para o bebê, gerando o quê? Alicerces para a futura aquisições desse bebê. De repente, um bebê que chegou, que ele foi aconchegado, ele chega num ambiente calmo, a mamãe está preparada para receber esse bebê, esse pai também, essa família, então ele é acolhido com amor, ele já fez nele, né, a base para que a formação dele neurológica já comece de uma forma saudável e bastante frutífera. Dali para frente, a circuitária cerebral vai ser de um jeito que essa criança vai conseguir se desenvolver, e essas memórias vão estar sendo mais selecionadas, de forma a selecionar o que é bom e registrar e reter o que é mais positivo. Não que a gente consiga ter aqui uma criança que chegou com todo amor e que não tenha os seus traumas. Sim, vai ter. Mas o trauma para uma criança que foi rejeitada, vamos pensar nesse Pedro, né? Ele, vamos imaginar, 8 anos, 9 anos de idade, já começa a trabalhar. É rejeitado, já não tinha o alimento, já foi educado e criado pelo Camilo ali, que meio que um patrão e um pai adotivo, quer dizer, como é que era o arcabouço cerebral desse Pedro. Tudo isso. Um dia a ciência vai conseguir se associar à justiça, vai ser uma bênção, porque vai começar a ter uma coisa mais justa, né? A análise de um criminoso vai ser feita até com a análise das suas condições neurológicas, das suas condições psiquiátricas, das suas condições emocionais, e aí a gente vai conseguir ter um pouco mais de humanismo em tudo isso, tá? Aí, partindo já para a gente conversar um pouco sobre a memória, né? A memória, eu falei bastante das emoções, a memória ela é modulada pelas emoções. A capacidade funcional, né, do sistema nervoso responsável por selecionar, arquivar e evocar os estímulos do meio, isso é memória. A memória, vamos pensar que ele é um grande
quarto, né, uma grande sala de arquivo, com uma série de arquivos, tá? Fundamentais para que esses arquivos, para o pensamento, para a aprendizagem, né? E é lógico que a memória, ela requer um bom sistema atencional, quer dizer, um estado emocional favorável. Então, como é que a criança aprende? Ela aprende quando ela está emocionalmente saudável, ela tem um ambiente emocional mais saudável, e ela consegue também ter uma atenção. Geralmente, quando nós estamos emocionalmente melhores, a gente tem uma capacidade de atenção, de foco, de um jeito mais razoável, né? A gente consegue focar, é só a gente pensar. Uma pessoa que ela está em estado de depressão, ela fica focada só na tristeza. Uma pessoa, quando ela está em estado de ansiedade, ela não foca. É atenção flutuante o tempo inteiro, e aí a memória fica, né, ela não lembra das coisas, porque a ansiedade está impedindo que ela lembre, que ela retenha na memória as coisas importantes que estão acontecendo. E agora, especialmente na primeira infância, né, as crianças, elas têm experiências sensoriais e afetivas muito grandes, né, com a memória, por isso que a criança, ela vai retendo, não é? E quanto mais ela for traumatizada, mais ela vai retendo, gerando uma pessoa insegura, com bastante dificuldade de relacionamento, não é? E aí, gente, aqui eu só coloquei a imagem para que a gente veja essa parte do cérebro, essa que está em azulzinho, a amígdala, vamos pensar, é uma região do cérebro que faz essa retenção dessa capacidade de memória emocional, tá? É nessa glândulazinha lá no meio do cérebro, perto dessa regiãozinha maiorzinha, rosa mais claro, que chama sistema límbico, né? Ali tem o sistema límbico, quer dizer, condutor, né, das nossas emoções. Vamos pensar assim. Então, essa capacidade nossa de armazenar, né, as nossas emoções, ela sempre está ali num contexto emocional, modulado pela emoção. Vamos pensar e parar num exemplo. Por exemplo, eu recebo uma notícia de morte. Alguém chega e fala assim, olha, Nancy, uma pessoa importante da sua vida terminou de desencarnar. Nossa, isso vai fazer com que a minha memória consiga reter, né, a amígdala vai lá e retém isso, né, de uma forma contundente, né, fica gravada. Dali a um tempo, quando alguém me perguntar quando é que aconteceu isso, eu vou lembrar, isso foi forte. Eu vou lembrar, muitas vezes, até o que aconteceu ali naquele momento, e aqueles dias, aquele enterro, aquela situação toda, vai ficar muito dolorosa. Dependendo da minha maturidade emocional, eu posso remoer aquilo durante meses, gerar uma depressão e ficar naquele estado todo, não é? E sempre, quando aquilo não foi emocionalmente digerido, quando aquilo não foi, de alguma forma, assimilado pelo meu organismo, todas as vezes que eu me lembrar desse fato, eu vou ter as mesmas emoções. Choro, tristeza, desânimo, desmotivação, não é? Aquele impacto daquele momento, ele é trazido para depois, mais adiante na minha vivência. E aí a gente imagina que a memória ela é assim, ela consegue reter o que é mesmo importante, vivências importantes, tanto positivas quanto negativas. E muitas vezes alguém chegar para você e falar assim, ué, qual era a cor da blusa da moça que era a caixa do supermercado, que você foi agora de manhã e fez, né, uma compra ali no supermercado? Você lembra da blusa dela? Você vai olhar e falar, não é? Porque de repente esse acontecimento ali não foi significante, a não ser que essa moça, de repente, ela vai e ela tem alguma questão com ela ali naquele momento, ou é uma moça que vai lá, está trabalhando, de repente ela, vamos imaginar uma situação, ela tem uma convulsão, ou ela, de repente, um desmaio, ou ela está grávida e você percebe que ela está muito incomodada, trabalhando, suando, aí você olha ali, aquilo te emocionou. Aquela criaturinha, aquela moça que está trabalhando, de alguma forma, lidou com suas emoções, mexeu com as suas emoções. Aí você vai lembrar, tá? Então, dá para a gente entender bem agora o que é memória emocional. E com tudo isso, eu volto para a pergunta, né? Por que será que é tão difícil a prática da reconciliação? Não é? Diante de todo esse arsenal que somos nós, dessa memória, dessas emoções todas permeando e modulando as nossas emoções, aí a gente para pensar, nossa, realmente, reconciliação é algo que precisa ser meta da nossa vida. Nós cristãos que compreendemos o Evangelho do Cristo, a gente que conhece, não é?
essa delícia que é quando a gente está leve, quando a gente reconcilia. Vamos parar para pensar, por que será que é tão difícil essa prática? Se tiver muito difícil, se você estiver vivendo uma situação que está bastante difícil, existiu alguma coisa que realmente te tirou do sério, te magoou bastante, você não consegue perdoar essa situação. Vamos parar para pensar. Quando a gente se sente assim, incapaz, existem ferramentas maravilhosas para que a gente consiga reconciliar. Uma delas é a psicoterapia, né? Conversar com alguém, um profissional, buscar um profissional para te ajudar. Outra delas, não é? Que muita gente não compreende bem, mas que é uma grande ferramenta de reconciliação de almas, é a constelação familiar. A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica, quando realizada por um bom profissional, porque infelizmente tem muita coisa acontecendo aí que a gente respeita, mas que a gente não concorda, mas que de repente, assim, um bom profissional que estudou mesmo, que conseguiu compreender e consegue manejar essa ferramenta, é uma ferramenta de reconciliação. Tá? Eu trabalho com constelação familiar, e quanta gente eu já vi ali reconciliar profundamente com aquela ferramenta, tá? Outra coisa importante também, quando de repente a gente tem lá uma dificuldade, não tá bem, tem muita mágoa, muita falta de perdão, buscar uma assistência espiritual, de graça, na casa espírita. As casas espíritas oferecem isso com todo carinho, tá? Então vem para a casa espírita, conversa no atendimento fraterno, passa por um tratamento espiritual, uma assistência espiritual, toma o seu passe, ouve o Evangelho do Cristo, vai refletindo a respeito da sua vida, até que isso vá melhorando dentro de você, para que não seja necessário uma intervenção mais direta dos benfeitores espirituais, porque elas acontecem, não é? E bênção quando elas acontecem, quando a gente ainda está a caminho. Reconciliar você sem demora com o seu adversário, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao seu ministro, e que você não te aconteça coisa pior, né? Enquanto estás a caminho. Enquanto a gente está aqui reencarnado, o ideal é a gente realmente buscar essa bênção da reconciliação. Porque aqui, no caso do Camilo, vamos voltar para o Camilo e para o Pedro, não é? Não deu. Os dois terminaram desencarnando, tá? E aí, o que aconteceu? Foi muito necessário, não é? Que eles fossem levados. Não, o Pedro, desculpa, deixa eu fazer uma correção. O Pedro não desencarnou. Quem tinha desencarnado era o Camilo, né? Foi assassinado. O Pedro estava encarnado, quase morto já, na condição espiritual dele, física e emocional, aos bagaços, né? Aos trapos. E aí, os benfeitores espirituais, por intervenção de um neto do Pedro, foram lá auxiliar. E aí, tanto Eusébio quanto André Luiz não conseguiam, porque a contenda entre os dois, o Pedro adormecia à noite, quando ele adormecia, ele se desvencilhava do corpo, quando ele se desvencilhava do corpo, ele via o obsessor, que nada mais, nada menos era o espírito daquele que ele tinha assassinado, o Camilo. E os dois ficavam naquela briga, porque eu tenho razão, porque você não me pagou, porque você me assassinou, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem muito conosco, né? Querem todos que estão numa contenda ter razão. Foi lá o Eusébio, chamou a Cipriana, uma benfeitora espiritual, que era orientadora dos serviços do grupo deles. Mas era qualquer pessoa? Não. A Cipriana, ela é portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Então, eu coloquei essa imagem de Nossa Senhora, de Mãe Santíssima, porque assim, quando ela chega, que ela, né, o Pedro foi trazido, o sono do corpo, né, então o corpo adormeceu, ele veio trazido para ali, aquele ambiente, onde estava o André Luiz, Eusébio e a Cipriana. E o Camilo estava ali também, né, o obsessor. Quando os dois viram esse ser, né, a Cipriana, quando eles viram, né, que os raios divinos, né, fluíam dos mananciais dela, invisível, né, então ela foi entrando em prece, que ela viu aquelas duas criaturas ali naquela contenda, naquela briga emocional, naquela vibração um com o outro terrível, né, ela entrou em oração, né, e aí raios invisíveis começaram a envolvê-la e transfigurar ela toda. A organização perispiritual dela ficou assim como uma luz, não é? E aí, depois de alguns tempos que ela estava ali em prece, né, com aquele carinho ali, com tanta compaixão com aquelas duas criaturas,
ela estava tão radiante, tão formosa, que até o André Luiz fala assim, que ela parecia a materialização, né, de Nossa Senhora, né, pintada por Murilo. Então, até o André Luiz se emocionou, e o Eusébio se emocionou com aquela grandiosidade daquela mulher, né? E eles estavam ali de um jeito tão desesperados, né? Aqueles dois seres, né? O que tinha sido o assassino e o assassinado. E aí, na hora que eles observam ela, que eles conseguem vê-la, eles achavam que realmente era Nossa Senhora, não é? E aí, reconhecendo o poder divino de que era dotada, a emissária, né, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, quer dizer, ele estava liberto pelo efeito do sono, né, e o perseguidor implacável passaram a ver, né, eles não tinham visto André Luiz nem Eusébio, eles já estavam alguns dias ali, indo lá, aplicando passe nos dois, mas não tinha jeito de desgrudar aquele obsessor daquele enfermo, não é? Aí trouxeram ela, né, essa Cipriana, e deu esse efeito maravilhoso do amor, tá? E aí o que ela fez? Ela foi lá e ela tocou de leve a região visual dos dois, né? Foi lá, aplicou um passe no olhinho de um, no olhinho do outro, e os dois passaram a vê-la, porque a princípio ele tinha visto, né? Eles tinham visto Eusébio e André Luiz, espíritos de uma condição mais mediana. Quando eles viram, né, a Cipriana, eles acharam que era a Virgem Maria. E aí o criminoso, quando viu, né, ele vai lá e ele chora desesperadamente, né, e ele fala para ela, eu não tenho o direito de estar vendo a senhora, eu não mereço de jeito nenhum a sua visita. Ele chora, desesperado, arrependido, né? E o André Luiz narra que era uma imensa dor, que ele chorava e expressava uma imensa emoção de dor, de sofrimento, né? De tristeza, de arrependimento, uma angústia danada. E aí ela vai com toda a humildade, ele achando que ela era Nossa Senhora, ela fala, não, Pedro, eu sou só a sua irmã na eternidade. Ele, quando ele vê que ela se dirige para ele, ela vai, ele fala o que estava angustiando na memória emocional dele, né? Matei um homem. Ele vai, ele exclama, ele fala daquele jeito tão contundente, tão desesperado, né? Todas as vezes que nós estamos com uma culpa muito grande, a gente fica desesperado para contar para alguém que nos ouça e que possa nos compreender. E o triste é que muitos de nós, quando a gente chega nesse estado de culpa muito grande, a gente se fecha numa depressão, não conta para ninguém, com medo de quê? De julgamento. Não é? Quantas vezes a gente tem um medo danado que as pessoas possam nos julgar? Então a gente não conta, a gente guarda aquilo, e aquilo fica remoendo no nosso coração. E aquilo vai fazendo estrago, né? Vai fazendo estrago no corpo, é uma série de sintomas, não é? Doenças somáticas, enxaquecas e tudo que a gente já sabe, não é? E aí ele foi lá e ele vomitou, quer dizer, ele falou, desabafou, naquela catarse, né? Matei um homem, exclamou, não é? E aí ela vai, a coisa linda, isso daqui é muito emocionante, vale a pena ler esse livro, viu, gente? Ela vai, afaga o cabelo dele com muito carinho, ela fala assim, sei disso, né? E é muito lindo esse diálogo, que a gente não vai trazer aqui todo, não é? Mas que de repente ela, né, ela começa, ela foca, ele fala aqui o André Luiz, né? A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou, né, para o verdugo, foi lá, pegou o Pedro assim meio que carregando ele, né, com todo carinho, né, e ela foi lá perto do obsessor, que tinha sido o assassinado, né, o Camilo. E aí, qual é a postura do assassinado, gente? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica tomando partido. Não, essa é vítima, esse é o algoz, não, esse matou, essa é a coitada, ou esse é o coitado, essa, né? Essa que fez uma coisa horrorosa com ele. E assim, a gente fica tomando partido, e olha só, o perseguidor aguardou-a ereto e altivo, revelando-se insensível, porque ela já tinha falado bastante coisa para os dois, falado, nossa, o que vocês fizeram com vocês? Que judiação, por que vocês ficam nessa contenda? Vocês estão perdendo décadas da existência. E ela falou de evangelho, foi um diálogo de luz. O Pedro murchou, se arrependeu, pediu perdão e ficou ali angustiado para que o Camilo pudesse perdoá-lo. O perseguidor, insensível,
Né? O André Luiz e o Eusébio, os dois mentores ali, já estavam chorando com toda a emoção do que ela tinha dito, né? Porque a gente sempre pega para a gente, né, as coisas do Evangelho. E aí, ela, longe de se intimidar com a postura altiva dele, né? Ela aproximou-se do que tinha sido assassinado, que se tornou obsessor, toca ele também com carinho, e ela fala o seguinte: que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração? Que fazemos nós quando a gente cerra o nosso coração ao perdão, à compaixão, à reconciliação? O que a gente está fazendo com a gente quando a gente faz isso? Essa é uma pergunta que também cala aqui no nosso coração, a gente fala assim, nossa, todas as vezes que alguém nos fere, que alguém nos magoa, o que a gente está fazendo com a gente quando a gente decide não perdoar? Ah, não leva o desaforo para casa. De jeito nenhum. O que essa pessoa fez, e aí a gente começa de novo, remói. Parece que a gente está queimando no caldeirão da bruxa. Fica o tempo inteiro remoendo a mágoa, e aquilo cozinhando lá dentro de nós. Desculpa aí. A serviço de quê? Tá? E o algoz demonstra incompreensível frieza na fala cruel, né? E aí ele vai e se vitimiza, que é uma coisa que a gente gosta muito. Ah, mas o que essa pessoa me fez? Ele fala, que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Pois é. Mas sair da posição de quem era vítima para a posição de algoz, que vantagem. Será que é essa a posição melhor que a gente pode tomar? Não pelo outro, porque muitas vezes o outro realmente nos feriu, nos magoou, e é uma pessoa complicada, que merece ser afastada da nossa vida, não merece mais receber o tesouro do nosso coração, da nossa amizade, mas ficar ali, na posição de vítima, para justificar um ataque? Eu fico pensando, a serviço de quê? Eu sempre me pergunto, nossa, mas o que está acontecendo comigo, qual é o propósito disso? É bom que a gente se pergunte, tá? E aí a gente vê que ali naquele momento a Cipriana faz um diálogo lindo, né? Com a mediação do amor psicoterapêutico, não é? Ela vai lá e ela faz uma mediação, ela conversa com os dois, ela ouve um, ela ouve o outro, ela permite que os dois derramem e despejem todo aquele ácido daquela tristeza, daquelas mágoas recíprocas, e ela vai envolvendo os dois nessa mediação até que ela consegue a bênção do quê? Da libertação. Porque o perdão, a reconciliação, é libertação. É libertador a gente perdoar. Quando a gente consegue olhar para alguém e falar, olha, tudo bem, eu não quero mais um relacionamento com você, mas, quer saber? Eu te quero feliz. Porque a sua felicidade representa a minha felicidade. Porque nós vivemos em sistema, nesse sentido, né? Quando a gente pensa em constelação sistêmica, porque o mundo é um sistema, não é? Não tem jeito, nós estamos todos envolvidos num grande halo energético. E dentro dos nossos relacionamentos, especialmente familiares, nós estamos todos dentro de um sistema familiar, onde um campo morfogenético, um campo energético, né, sistêmico, ancestral, nos envolve uns com os outros. O que acontece com um, repercute em mim. Então, não existe forma de excluir. Quando eu excluo alguém, vem o outro para representar o excluído na minha vida, tá? Então, de repente, é bom que a gente pare para pensar, o que eu estou fazendo comigo? Quando eu não reconcilio, o que eu estou fazendo com a minha vida? E a gente parando para pensar, a gente pegue, né, e comece a atender esse chamamento maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que Deus assim nos ampare, que Deus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada.